3, 4, 5. Estou querendo falar. Boa tarde a todos. É bom dia ou boa tarde? Na minha pauta aqui está bom dia. É porque esse é uma função agora. Bom dia. Bom dia. Você pode coisar aqui, se estiver pedindo inclusão, isso é direito, entendeu? Como? Você pode pular essa folha aqui, tá? Se tivesse inclusão, mas não tem
resolvendo lá agora, pelo amor de Deus. Bora, bora. Sem vereador, como é que eu vou começar? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ser. Boa tarde a todos. Declaro aberta a 30ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, convocada nos termos do artigo 24 do parágrafo 6º, do inciso 2º, linha A, da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Como o segundo secretário está ausente, peço que o primeiro secretário faça a leitura da ata. Ei. Boa tarde, senhora presidente, colegas vereadores, público presente. Boa tarde. Ata da 97ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 23 de março de 2015, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador Alexandre Ferreira Manhães. Aos 23 dias do mês de março do ano de 2015, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores ADI Antônio Lozzi, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Evaldo Santana Almeida, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênice Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto e Valmir Cosi. Deixando de comparecer a vereadora Rosane Ribeiro Machado. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após delida foi colocada em discussão. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do primeiro artigo 88 do Regimento Interno. O primeiro secretário fez a leitura da matéria constante no pequeno expediente. O vereador Lúcio Zonal apresentou o requerimento solicitando informação ao secretário de Obras a respeito da concorrência pública número 003 e 007 de 2013. O vereador Fábio Neto da Silva preparou o requerimento solicitando cópia do termo de recebimento da obra do EMF Caieiras Velhas ao Executivo Municipal, que colocou em discussão e votação. Foram aprovados. No grande expediente fizeram uso da palavra os vereadores Lúcio Zanol, Fábio Machado e ADI Antônio Lozzi. Na fase das lideranças, nenhum vereador fez o uso da palavra. O primeiro secretário fez a chamada dos senhores vereadores, havendo o número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação de pauta. O vereador Paulo Sérgio da Silva Neres solicitou inclusão em pauta para apresentação em plenário dos projetos de lei número 004, 05, 06 e 011 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que colocando em discussão e votação foi aprovado.
os projetos de lei número 04, 05, 06 e 011, de autoria do Poder Executivo, e os projetos de lei 07, 08 e 09, 2015, e os projetos de decreto legislativo 07 e 08 de 2015, de autoria do Poder Legislativo, em apresentação em plenário. Foi encaminhado às comissões e, em primeiro turno, foi aprovado o projeto de lei número 070 de 2014, com a emenda modificativa 076 de 2014. E os projetos de lei número 07 e 09 de 2015, de autoria do Poder Executivo, com os respectivos pareceres. Foi aprovado a pedido do vereador Fábio Neto da Silva, o adiamento de discussão e votação do projeto de lei número 053 de 2014 por 3 dias. Em segundo turno, foram apresentados o projeto de lei 062, de autoria do Poder Executivo, com as emendas modificativas números 075 de 2014, 01 e 02 de 2015, e a emenda de redação número 03 de 2015, e o projeto de lei número 02 de 2015, de autoria do Poder Legislativo, com os respectivos pareceres na fase das comunicações fizeram uso da palavra os vereadores Lúcio Zanol e Fábio Neto da Silva. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrado os trabalhos, invocando os senhores vereadores para a próxima sessão. E para constar, eu, José Gomes dos Santos, primeiro secretário, de acordo com o artigo 23, inciso 4 do Regimento Interno, fiscalizei a elaboração da presente ata, que, após lida e aprovada, segue assinada. Senhora Presidente. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. De acordo com a resolução número 593, 18 de 3 de 2003, conceda a palavra aos vereadores inscritos. Tem algum vereador? Nenhum vereador inscrito. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Trigésima sessão extraordinária. ADI Antônio Lose. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Alexandre Ferreira Manhães. Presente. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Ervaldo Santana Almeida. Fábio Machado. Ausente. Ausente. Fábio Neto da Silva. Gênice Rampunello Leco. Você tem que repetir ausente. O vereador Fábio Machado, Fábio Neto e Gênice Rampinelli Leco está ausente. José Gomes dos Santos, presente. Lúcio Zanol, ausente. Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Brueto, ausente. Rosane Ribeiro Machado. Valmir Cose, presente. Presente 13 vereadores. 13 presente. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação da pauta em plenário em primeiro turno. Projeto de decreto legislativo 035. Concede prêmio de destaque Mulheres Aracruzenses. Segunda proposição, projeto de decreto legislativo 036. Concede título Aracruzense. Projeto de decreto legislativo 037. Prêmio de destaque Mulheres Aracruzenses. Quarta proposição, projeto de decreto legislativo 038. Concede prêmio de destaque Mulheres Aracruzenses.
Quinta proposição, projeto de decreto legislativo 039, concede título cidadãos aracruzenses. Sexta proposição, projeto de decreto legislativo 040, que concede título cidadão aracruzense. Sétima proposição, projeto de decreto legislativo 041, concede título cidadão aracruzense. Oitava proposição, projeto de decreto legislativo que concede título cidadão aracruzense. Nona proposição, projeto de decreto legislativo 043, concede título cidadão aracruzense. Décima proposição, projeto de decreto legislativo 044, concede título cidadão aracruzense. 11ª proposição, projeto de lei legislativo 045, concede título cidadão aracruzense. 12ª, projeto de decreto legislativo 046, concede prêmio de mulheres aracruzenses. 13ª proposição, projeto de decreto legislativo 047, concede título cidadão aracruzense. 14ª proposição, projeto de decreto legislativo 048, concede título aracruzense. 15ª proposição, projeto de decreto legislativo 049, concede título cidadão aracruzense. 16ª proposição, projeto de decreto legislativo 050, concede título cidadão aracruzense. Votação em segundo turno, projeto de lei 007, que autoriza repasse de valores para a Associação de Moradores de Guaraná. 18ª proposição, projeto de lei 009/2015, que autoriza repasse de valores para JASCOM, Jovens Amigos a Serviço da Comunidade. Votação em primeiro turno, projeto de decreto legislativo 035, que concede prêmio Destaque Mulheres Aracruzenses. Autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 035/2014. Projeto de decreto legislativo tem por objetivo de homenagear a senhora Alzenira Zampa Bit Blanc pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão. Em votação, os vereadores... A votação é secreta, convido os vereadores para serem escrutinadores. Vereador Beto e vereador Paulo, para serem escrutinadores de todas as votações. Dois terços, que são 16 proposições, 2/3, que permaneçam na votação. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos vereadores. ADI. Alexandre Manhães. Lembrando, os votos válidos são à minha direita e os não válidos à minha esquerda. Carlos André Franco de Souza. Eliel Rodrigues. Evaldo Santana. Mônica. Renato Pereira Sobrinho. Rosane Machado. Almicose. Vereador Paulo Neres.
Senhores vereadores, o projeto foi aprovado com 12 votos favoráveis. Projeto de Decreto Legislativo 036/2014, concede título cidadão aracruzense, o autor, vereador José Gomes dos Santos. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de Decreto Legislativo 036/2014. O projeto de Decreto Legislativo tem o objetivo homenagear o senhor Geraldo Fernandes dos Santos pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão, em votação. Convido o primeiro secretário, o segundo secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores para a votação secreta. ADI Antônio Lozzi. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel Rodrigues. Ervaldo Santana. Fábio Machado. Fábio Neto. Gênesis Rampinelli Leco. Lúcio Zanol. Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Paulo Sérgio. Renato Sobrinho. Rosane Machado. Valmir Cose. Convido os vereadores para fazer a apuração da votação. Ainda bem que ninguém viu. Cuidado da cadeira atrás. Projeto favorável, com 12 votos favoráveis. Projeto de Decreto Legislativo 037, concede prêmio de destaque Mulheres Aracruzenses, autor vereador Alexandre Manhães. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de Decreto Legislativo 037, que tem o objetivo de homenagear a senhora Zilda Soares Armani pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão, em votação. A votação é secreta e convido o secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. ADI Antônio Lozzi. Alexandre Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Evaldo Santana. José Gomes dos Santos. Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Paulo Sérgio. Renato Pereira Sobrinho. Rosane Machado. Valmir Cose. Isso aqui tampa tudo. Hoje eu votei, né? Eu acho que hoje não votei, não. Acho que não votei, não.
Rosane Machado e Paulo Neres. Peço os vereadores para fazer a apuração da votação. Projeto aprovado com 12 votos favoráveis. Projeto de decreto legislativo 038 de 2014 concede prêmio de destaque Mulheres Aracruzenses e autor vereador Alexandre Manhães. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 038 de 2014, que tem por objetivo de homenagear a senhora Nita Arlene Prete pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão. Em votação, a votação é secreta. Peço o secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. ADI Antônio Lozzi. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel Rodrigues. Evaldo Santana. Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Paulo Neres. Renato Pereira Sobrinho. Rosane Machado. Valmir Coser. José Gomes dos Santos. Peço os vereadores para fazer a apuração da votação. O projeto foi aprovado por 12 votos, sim. Projeto de decreto legislativo 039 de 2014, concede título cidadão aracruzense, autor vereador José Gomes dos Santos. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 039 de 2014, que tem por objetivo homenagear o senhor Alvino de Jesus pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão, em votação, a votação é secreta. Convido o segundo secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. ADI Lozzi. Alexandre Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Evaldo Santana Almeida. Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Paulo Neres. Renato Pereira Sobrinho. Rosane Machado. Valmir Coser. Vereador Paulo Neres. Convido os vereadores para fazer a apuração da votação.
Projeto aprovado com 12 votos sim. Projeto de decreto legislativo 040, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Eliel da Silva Rodrigues, parecer da Comissão de Justiça é favorável, em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam, aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável, em discussão, parecer, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 040/2014, que tem por objetivo homenagear o senhor Mário Augusto Teixeira, pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão, em votação. A votação é secreta. Convido o segundo secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. ADI Antônio Lose, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Evaldo Santana Almeida, José Gomes dos Santos, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Rosane Machado, Valmir Coser. Convido os vereadores para fazer a apuração da votação. Projeto de decreto legislativo 04... não deu a votação ainda não. Doze votos favoráveis. Projeto de decreto 040 foi aprovado. Projeto de decreto legislativo 041, concede título de cidadão aracruzense, vereador Alexandre Manhães. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 041/2014, que tem por objetivo homenagear o senhor Pedro Antônio Martins de Freitas, pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão, em votação. A votação é secreta. Convido o segundo secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. AD Antônio Lose, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Evaldo Santana, José Gomes dos Santos, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Rosane Machado e Valmir Coser. Dá o meu Paulo. Convido os vereadores para fazer a apuração da votação. Projeto aprovado com 12 votos. Projeto de decreto legislativo 042, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Carlos André Franca de Souza. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 042/2014, que tem por objetivo homenagear o senhor Agrícola Batista Sobrinho, pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão, em votação, a votação é secreta e convido o segundo secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. AD Antônio Lose, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franco de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Evaldo Santana Almeida, José Gomes dos Santos, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Rosane Machado e Valmir Coser.
Convido os vereadores a fazer a apuração da votação. Doze votos favoráveis. O projeto foi aprovado. Projeto de decreto legislativo 043, concede título cidadão. O autor, vereador Carlos André Franca de Souza. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 043/2014, que tem por objetivo homenagear o senhor José Braz Viçosi pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão, em votação. A votação é secreta. Convido o segundo secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. ADI Antônio Lozzi, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franco de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Evaldo Santana Almeida, José Gomes dos Santos, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Rosane Machado e Valmicose. Convido os vereadores a fazer a apuração da votação. Projeto de decreto aprovado com 12 votos. Projeto de decreto legislativo 044, concede título cidadão aracruzense. Autor, vereador Alexandre Manhães. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 044, que tem por objetivo homenagear o senhor Ronaldo Gonçalves Ferreira pelos relevantes serviços prestados à sociedade. Em discussão, em votação. A votação é secreta. Convido o segundo secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. ADI Antônio Lozzi, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franco de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Evaldo Santana Almeida, José Gomes dos Santos, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Rosane Machado Valmicose. Nossa, só tem painho. Cadê o meu voto? Não, eu já votei. Faz de conta, não cria problema não. Já sabe que vai lá na caixa, vai com Peço vereadores fazer a apuração da votação. O decreto legislativo foi aprovado com 12 votos. Projeto de decreto legislativo 045, concede título cidadão aracruzense. Autor, vereador Carlos André Franca de Souza.
Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 045, que tem por objetivo homenagear o senhor Paulo Mariano Andrade Pignaton, pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão, em votação. A votação é secreta. Convido o segundo secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. ADI Antônio Lozzi, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Evaldo Santana, José Gomes dos Santos, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Rosane Machado e Valmir Cose. Peço aos vereadores que façam a apuração da votação. On- 11 votos favoráveis e 1 não. Acho que alguém votou errado. Projeto de decreto legislativo 046 concede prêmio de destaque Mulheres Aracruzenses, autor vereador Alexandre Manhães, o parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 046, que tem por objetivo homenagear a senhora Vanderleia Rodrigues Coelho, pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão, em votação, a votação é secreta. Convido o segundo secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. ADI Antônio Lozzi, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Evaldo Santana Almeida, José Gomes dos Santos, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Rosane Machado e Valmir Cose. Churrasco é onde depois? Depois de tantos anos eu votar errado, eu tenho que mandar passar meu mandato. Isso nós votamos agora foi 46? Nós votamos agora, foi 46. Agora é 47. 47. Peço vereadores que façam a apuração da votação. 12 votos sim. O projeto foi aprovado. Projeto de decreto legislativo 047, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Eliel Rodrigues. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado.
Em discussão, o projeto de decreto legislativo 047, que tem por objetivo homenagear o senhor José Horta Gomes Goulart, pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão, a votação é secreta. Convido o segundo secretário a fazer o chamado dos senhores vereadores. ADI Antônio Lozzi, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Ervaldo Santana Almeida, José Gomes dos Santos, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Rosane Machado, Valmir Coser. Dá o meu. Peço aos vereadores que façam a apuração da votação. Tapainha é pouco. Quê? Não sabia negócio desse, não. 12 votos favoráveis. O projeto de decreto foi aprovado. Projeto de decreto legislativo 048, concede título cidadão aracruzense. Autor, vereador Carlos André Franca de Souza. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 048, que tem por objetivo homenagear o senhor Antônio Coutinho Correia, pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão, em votação. A votação é secreta. Convido o segundo secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. ADI Antônio Lozzi, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Ervaldo Santana Almeida, José Gomes dos Santos, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Coser. Tapainha, Alexandre. Peço aos vereadores que façam a apuração da votação. Na passarela. Esqueci que o microfone estava ligado. Doze votos favoráveis. Decreto legislativo aprovado. Projeto de decreto legislativo 049, concede título cidadão aracruzense, autor vereador Eliel Rodrigues. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 049/2014, que tem por objetivo homenagear o senhor Moacir Lopes de Almeida, pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão, em votação. A votação é secreta. Convido o segundo secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. ADI Antônio Lozzi, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Evaldo Santana Almeida, José Gomes dos Santos, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Rosane Machado, Valmir Coser. Vereador Romildo. Não está
presente, ele é o autor do projeto. Eu, na minha opinião, eu tiro, porque ele é o autor do projeto, né? Ele está oferecendo, como é que ele não vai votar? Como é que ele está oferecendo o projeto e ele não vai votar? Como é? Pô, não pode. Você pede a retirada de pauta do 050, que o autor do projeto não está presente? Deixa na hora que eles acabar a votação. Peço os vereadores façam a apuração dos votos. Fica ruim para ele, não fica ruim. 12 votos favoráveis para o projeto. Foi aprovado. Então, projeto de decreto legislativo 050/2014, concede título cidadão aracruzense, o último. Autor vereador Romildo Brueto. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 050, que tem por objetivo homenagear o senhor Eric Cabral Musso, pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão, em votação, a votação é secreta. Convido os senhores vereadores, o secretário, para fazer a chamada dos senhores vereadores. ADI Antônio Lozzi, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Evaldo Santana Almeida, José Gomes dos Santos, Mônica de Souza Pontes Cordeiros, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Brueto, Rosane Machado e Valmir Cosa. Peço ao vereador fazer a apuração da votação. Tem um pedido aqui do vereador querendo votar lá no segundo turno. Pode não? Podia nova, né, cara? Troca os continuadores. 12 votos favoráveis. O projeto de decreto foi aprovado. Votação em segundo turno. Projeto de lei 007, que autoriza repasse de valores para a Associação de Moradores de Guaraná. O autor é o Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado.
Em discussão, o projeto de lei 007/2015. O projeto de lei tem como finalidade o repasse de valores para a realização da peça teatral Jesus o Nazareno, em Guaraná. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 007, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 009/2015, que autoriza repasse de valores para a JASCOM, Jovens Amigos a Serviço da Comunidade. O autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 009/2015, que tem como finalidade o repasse de valores para a realização da peça teatral A Vida de Jesus, em Jacupemba. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 009/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal. Nada mais havendo tratado, dou por encerrados os trabalhos dessa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus.